Muito bem, pessoal, bora conferir a grande vitória do Palmeiras, que amassou o São Paulo, mas conseguiu o gol no último minuto aí com o Vitor Roque. Então bora conferir toda a repercussão com a mídia esportiva, trazendo todos os detalhes dessa grande partida do Verdão, que segue líder do Campeonato Brasileiro. Galera, vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes peço para vocês, verifica se está inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Deu Palmeiras no finalzinho do jogo contra o São Paulo, 1-0, gol dele, Vitor Roque. 3 jogos, 3 gols e nesse ele nem foi titular, hein? Entrou no segundo tempo e deixou mais um, garantindo a vitória no Clássico. E a liderança, a permanência do Palmeiras aí na liderança do campeonato. Em dado momento ali o Flamengo era líder, o Bragantino coladinho. Tava todo mundo com a mesma pontuação, né? Palmeiras, o Flamengo e o Bragantino, mas o gol deixou o Palmeiras isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Estou aqui com o André Kfouri, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner e também com o Pedro Ivo Almeida pra gente destrinchar esse clássico. Daqui a pouco a gente ouve o Abel, que foi expulso. A gente ouve também o Zubeldia. Mas vamos começando aqui com o Jean Oddi. Jean Oddi. 3 jogos, nos últimos 3 jogos, 3 gols do Vitor Roque. E esse importantíssimo, gol em clássico e para dar vitória no final do jogo, Jean, tudo bem? Pois é, tudo bem. Boa noite, William. Boa noite a todos. Excelente noite. Obrigado. Toda vez essa interrupção. É muito bom, eu adoro. É uma gentileza. É uma gentileza. Se é uma interrupção Não, que é gerada pela educação Exato. e, consequentemente, há uma reclamação depois, nós podemos parar. Não, foi maravilhoso. André. Eu durmo melhor depois da sua interrupção para o seu excelente noite. Obrigado. Tá bom. Excelente noite para você também, André. Obrigado, realmente. Acho que assim, William, o roteiro foi um roteiro realmente bastante, né, emocionante pelo final do jogo e não pelo que aconteceu nos 90 minutos. No fim das contas, vence o time que produziu mais, o time que atacou mais, que buscou mais o gol, acho que durante os 90 minutos. Mas o irônico de tudo isso é que talvez assim, o plano tático que estivesse dando certo até o finalzinho, até o gol do Vitor Roque, fosse justamente o plano tático do Zubeldia. Porque acho que a ideia dele era mais ou menos essa mesmo. A ideia dele era se empatar, ótimo, no final eu ainda tento, colocando meus jogadores mais técnicos em campo para tentar uma estocada e de repente ganhar o jogo no final, mas se empatar tá bom. O São Paulo até teve chance, né, depois das mudanças de eventualmente fazer o seu gol, e tanto que a gente vê que o Everton faz 2 boas defesas no segundo tempo, mas no fim das contas o Vitor Roque, né, ironia do destino também, porque há 4 jogos se falava já do Vitor Roque, que grande decepção, isso, aquilo e tudo mais. Era óbvio que era só esperar um pouco, e ele tem muitos méritos nesse gol, né, não só por colocar a bola para dentro, mas porque ele vai buscar uma bola ali praticamente perdida, né? Quer dizer, ele não se dá por vencido, é ele quem disputa, quem briga ali com o Ferrarese para receber a bola, ele recupera a bola e depois do chute do Felipe Anderson faz no rebote o gol do Palmeiras, que, repito, né, finalizou muito mais, criou mais do que o São Paulo, ainda que, na minha visão, o plano tático do São Paulo estivesse dando muito certo. E até quase que premiado no fim, né, por esse sucesso do plano do Zubeldia, tivesse quase sido premiado ali no fim com um gol nas 2 defesas que o Everton fez. Palmeiras, enfim, como sempre, né, a gente fala, é um time que não desiste, é um time que briga até o fim, e hoje brigou até o fim com uma equipe até surpreendentemente ofensiva, né? Pela maneira como o Abel deixa o time no final, ele abre mesmo a equipe, ele tira os volantes, ele coloca o time para cima, ele fica só com o Lucas Evangelista de marcador, mas está longe de ser um dos principais marcadores do time. Então, nesse aspecto, o Abel também é recompensado pela ousadia e pela coragem de colocar um time bastante ofensivo nos minutos finais. Mostrando o quanto ele tem de possibilidades agora para deixar esse Palmeiras mais ofensivo durante o jogo, ou começar dessa forma, dependendo do adversário, E ele né? tirou o Estevão, né? Pode falar, André, boa noite. Não, pode seguir assim. Não, vamos lá. Boa noite a todos, uma excelente noite, excelente semana desde já. Excelente noite para o senhor. Não, assim, eu concordo com tudo que o Jean disse a respeito do jogo, mas a gente conversava aqui antes de entrar no ar e algumas coisas, a televisão ao vivo ela tem essa particularidade, né? Ao ver os jogadores do Palmeiras comemorando ali ao lado do gol, mais perto do setor onde ficam torcedores uniformizados ali, né? Uma coisa natural, seja no Allianz Parque, seja em Barueri, a gente percebe um comportamento que é diferente. Se você não essa cena, você não vê sempre. Então, se alguém que não entendesse nada do que é o futebol brasileiro e não soubesse que esse é um jogo de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, entenderia talvez que ali valia alguma coisa a mais. Esse time foi campeão, ganhou o troféu, né? Porque ali é uma comemoração, uma celebração.
Normalmente as vitórias elas são tratadas de uma outra maneira, às vezes mais fria, né? Na maioria das vezes pelos jogadores. Então esse tipo de manifestação dos jogadores os aproxima da torcida. Eu não tenho o romantismo de achar, nunca tive, que os jogadores devem enxergar o futebol e viver o futebol como os torcedores vivem. Eu acho que são dois espectros de uma paixão que são não só pontos de vista, mas posições muito distantes. Mas, às vezes, quando os jogadores se comportam dessa forma, e obviamente era só olhar, não havia nada de falso ali. Não, vamos lá, alguma coisa pré-concebida. Sim. Vamos ali e tal, porque vamos capitalizar. Nada disso. Era um sentimento dos jogadores do Palmeiras, no sentido de isso aqui vale mais do que uma vitória normal. É um jogo diferente. É uma rivalidade, é um adversário muito tradicional. A torcida adora quando esse clássico é vencido pelo Palmeiras, da mesma forma que os outros torcedores também sentem a mesma coisa. E o gol no final, eu acho que também ajuda a essa temperatura subir na hora de comemorar a vitória. Então, eu acho importante quando esse tipo de coisa acontece, eu acho bom para o futebol e não queria deixar passar, porque a gente a gente vai falar a respeito do jogo ao longo do programa. Temos 2 horas hoje de linha de passe, ainda bem, e eu não queria deixar passar esse ponto, porque eu acho muito importante mesmo quando os jogadores se comportam de maneira genuína, aproximando-se da torcida em sensações depois de um jogo como esse. Que não foi tão bom assim, que talvez merecesse um placar diferente desse, mas isso não importa. O que importa é que o Palmeiras, no caso de hoje, venceu no final e os jogadores foram comemorar com a torcida. Então é isso aí, né, pessoal? O Verdão, líder do Campeonato Brasileiro, né? Tava quase empatando no finalzinho ali. Vitor Roque conseguiu fazer o golzinho ali, importantíssimo ali, que colocou o Palmeiras na liderança, né? Porque o Flamengo estava tomando a liderança do Verdão e agora o Palmeiras aí vai com foco total aí tentar manter essa liderança do Campeonato Brasileiro, né? O Verdão foi um jogo difícil, né? Não foi um jogo fácil, mas o Palmeiras foi superior que o São Paulo, né? Aí o Abel vendo a necessidade ali de manter o time na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Talvez num ato de desespero aí, foi pro tudo ou nada e foi recompensado aí por esse gol no finalzinho do Vitor Roque, né? A arbitragem chegou a marcar impedimento, depois foi no VAR e verificou que o gol do Vitor Roque era legal, né? Agora o foco do Verdão é na Libertadores na quinta-feira contra o Bolívar, né? E depois ainda tem um jogo de volta no Campeonato Brasileiro, que é contra o Red Bull Bragantino, né? Que tá ali colado também no topo ali, né? Junto com o Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Flamengo, né? Já tá começando a ficar embolado ali o topo ali. Então o Palmeiras vai ter a oportunidade aí de distanciar do Red Bull Bragantino, né? Uma partida direta, né? E daqui 2 semanas tem uma partida direta também contra o Flamengo. Galera, então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam dessa grande partida aí entre Palmeiras e São Paulo. Galera, vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!